Duvidando que aquilo pudesse ser verdade, Cynthia acordou cedo, abriu só uma pequena fresta no portão e começou a olhar para a casa de Sueli. Ainda era bem cedo, então ela fez um café, com uma xícara de café em uma mão, e um pequeno binóculo na outra. Cynthia observava a casa de Sueli. Ela queria ver se aquela mulher era realmente tudo aquilo que falavam. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Sueli era uma mulher, na casa dos 40 anos, que tinha decidido dedicar a sua vida a ajudar pessoas. Ela tinha vindo de uma família grande, em que todos sempre ajudaram. E, por isso, sabia a importância de apoiar outras pessoas. Em sua família, as pessoas sempre tinham se respeitado e se dado bem. E, quando alguém precisava de auxílio, sempre conseguiam apoio uns nos outros. A própria Sueli tinha sido muito doente em sua infância com problemas cardíacos. Sendo assim, ela ficou muito tempo no hospital. A ponto de os médicos dizerem que ela viveria, no máximo, 1 ano. Mas ela tinha sobrevivido. E as pessoas diziam que ela era um milagre. Ela era cercada de boas pessoas, e de carinho. As pessoas diziam a ela que foi todo o amor que fez com que ela resistisse à doença. Sueli foi crescendo com esse pensamento e, quando completou 18 anos, decidiu que dedicaria a sua vida a fazer o bem. Ela queria espalhar toda aquela bondade que tinham transmitido a ela em sua vida. Ela trabalhava muito e a maior parte do seu dinheiro ia para instituições de caridade. E, quando não estava em seu trabalho fixo, ficava bastante tempo em serviços de voluntariado. Em seu bairro, Sueli era conhecida como Mãezona, apesar de não ter filhos. Haviam lhe dado esse apelido pois ela tratava como seus filhos as pessoas que passavam por dificuldades. Para Sueli não existia preconceito ou discriminação. Se alguém precisava de ajuda, ela ajudava. Esse coração bom conquistava muita gente. Muitas pessoas se inspiraram nela, dizendo que queriam se tornar melhores para serem como ela um dia. Se despedindo de suas suposições sobre a vida das outras pessoas, e focando apenas em ajudar. Mas, da mesma forma que havia as pessoas que admiravam Sueli e se inspiraram nela, havia as pessoas que a invejavam. Cynthia era uma vizinha de Sueli. Desde que havia se mudado para aquele bairro, Cynthia ouvia as pessoas dizerem que ali morava uma mulher batalhadora, que sempre ajudava as pessoas. Duvidando que aquilo pudesse ser verdade, Cynthia acordou cedo, abriu só uma pequena fresta no portão e começou a olhar para a casa de Sueli. Ainda era bem cedo, então ela fez um café. Com uma xícara de café em uma mão, e um pequeno binóculo na outra, Cynthia observava a casa de Sueli. Ela queria ver se aquela mulher era realmente tudo aquilo que falavam. Então, ela viu. Sueli saiu bem cedo. Enquanto chovia forte, ela carregava uma sacola grande. Cynthia ficou curiosa para saber o que tinha dentro daquela sacola. Enquanto ela olhava para a casa de Sueli, a água que ela tinha colocado no fogo para fazer o café ferveu tanto, que furou o fundo da panela. Ela correu e desligou o fogo, mas já tinha um furo na panela. Nervosa, ela xingou. Ao longo da semana, ela continuou olhando para Sueli, acompanhando quanto aquela mulher saía de casa, e sempre feliz. Ela olhou tanto para o que Sueli levava dentro de um saco que um dia conseguiu descobrir o que era. Eram vários saquinhos com pães e suco. E, por ser de manhã, ela imaginou que Sueli estava indo distribuir esses saquinhos com alimentos para os moradores de rua. Cynthia começou a sentir inveja daquela mulher, de todo aquele esforço dela. Ela estava tão concentrada olhando para a casa de Sueli que não viu quando a sua filha Samantha se aproximou dela. Samantha tinha 14 anos. Ela chamou pela mãe e Cynthia deu um pulo e começou a gritar com a filha. Ela xingou a filha de vários nomes, gritando que não era para chegar assim de mansinho, que a assustava. Samantha não tinha assustado a mãe por querer. Tampouco ela tinha chegado de mansinho. Ela só tinha chamado a mãe para perguntar se ela iria para sua reunião de classe, no dia seguinte. Precisava que ela assinasse em sua agenda confirmando a presença. Mas, Samantha já estava acostumada com esse comportamento da mãe. Desde sempre tinham sido só as duas. Ela tinha visto seu pai, no máximo, 2 vezes. Sua mãe, desde sempre, foi muito severa. E, mesmo com Samantha dando o seu melhor na escola, sendo uma aluna comportada e inteligente, ajudando em casa, lavando e cozinhando, sua mãe nunca tinha demonstrado gostar dela. Nunca tinha dito uma palavra de carinho.
Tudo que ouvia da mãe eram reclamações e xingamentos, e, muitas vezes, a mãe se comparava aos outros, dizendo que a vida de tal pessoa era muito melhor do que a sua. Samantha tinha esperanças de que um dia sua vida melhoraria. Quando a mãe disse que não iria assinar nada pois não iria para a reunião de classe, Samantha apenas pegou sua mochila e saiu de casa. Na rua, Samantha viu uma mulher com várias sacolas que pareciam pesadas. Ela então se ofereceu para ajudar. A mulher sorriu e agradeceu a ajuda. Enquanto as duas carregavam as sacolas, a mulher agradeceu a Samantha, disse que ela era uma menina muito bondosa e perguntou o seu nome. Samantha se apresentou e a mulher disse que seu nome era Sueli. Quando voltou para casa naquele mesmo dia, Samantha encontrou sua mãe sentada em frente à televisão. Quando a viu, Cynthia foi até ela e perguntou mais sobre aquela mulher das sacolas. Samantha contou à mãe que aquela mulher se chamava Sueli, e que morava ali do lado. Ela era uma mulher boa, e distribuía alimentos para os moradores de rua. E também fazia trabalho voluntário em uma cozinha voluntária que funcionava ali perto. Samantha falava de Sueli com um sorriso no rosto, dizendo o quanto aquela mulher parecia ser uma pessoa admirável. Cynthia, porém, só sentiu mais raiva de Sueli. Ela então decidiu conhecer essa mulher que todos julgavam como perfeita. No dia seguinte, Cynthia ficou do lado de fora fingindo ler um livro até que Sueli passou. Cynthia rapidamente se levantou e foi até ela, oferecendo ajuda. Sueli sorriu e disse: "Bom dia." "Ah, com certeza aceito a ajuda sim. As minhas costas já não são o que costumavam ser. Eu estou muito feliz em ter me mudado para um bairro com pessoas tão solícitas. Ontem uma menina muito gentil me ajudou com as sacolas, e hoje você. Muito obrigada." Cynthia ajudou Sueli a carregar a sacola, e disse que a menina do dia anterior era sua filha. Sueli abriu um sorriso sincero e disse: "Ah, então está explicado de onde veio tanta gentileza." Aquele dia passou normal para Sueli. Apesar de muito atarefada, ela sempre estava muito feliz. Enquanto trabalhava, ela conversava com Valdemar, um amigo seu de longa data. Valdemar era voluntário há bastante tempo. Ele também era solteiro e sem filhos, e dedicava muito tempo seu ali, ajudando os outros. Ele sempre gostou muito de Sueli, ele nunca via a mesma pessoa voltar tantas vezes para fazer o voluntariado. Mas, ela sempre estava ali. No fundo, ele sonhava em namorar Sueli, ele adorava a companhia dela. Mas, ele tinha receio de que, se ele se declarasse a ela e ela o rejeitasse, a amizade acabaria. Mas, apesar de achar Sueli bondosa, ela achava que ela era ingênua para algumas coisas. Várias vezes ele tinha visto pessoas tentando se aproveitar de sua bondade, enquanto eles faziam as entregas das refeições para os necessitados. Algumas pessoas, do próprio grupo de voluntariado, tentavam pegar dinheiro emprestado com Sueli, contando histórias tristes. Várias vezes ela emprestava, e as pessoas não devolviam. E, quando Sueli estava longe, Valdemar ficava triste ouvindo a forma com que as pessoas falavam dela. Muitas pessoas falavam que por ela ser solteira e sem filhos, nem precisava do dinheiro. Ela tinha mesmo é que doar o seu dinheiro. Outras pessoas diziam que para uma mulher ser assim, tão corajosa quanto Sueli, devia ter muita culpa no coração e estava tentando se redimir. Valdemar não achava justo. Aquelas pessoas que falavam mal de Sueli pelas costas eram as mesmas que a abraçavam e sorriam para ela. Mas, isso, fazia ele ficar atento. Ele sabia que não podia confiar em todo mundo, existiam muitos lobos em pele de cordeiro, pessoas que fingem ser boas quando são, na verdade, perversas. Mesmo ali, na central de voluntariado. Sendo assim, quando Sueli contou que uma filha e uma mãe, ambas suas vizinhas, tinham ajudado a carregar as sacolas, Valdemar já ficou cismado. Sueli também gostava muito de conversar com Valdemar. Ele a ouvia com atenção. No fundo, ela gostava dele mais do que como amigo. Ela até repensou a sua vida quando conheceu Valdemar. Antes, ela tinha decidido nunca se casar ou ter filhos. Mas, junto a ele, ela pensava em formar uma família. Mas ela nunca tinha tido coragem de se declarar. Os dias iam se passando, e Sueli ficava cada vez mais feliz pois a sua vizinha Cynthia estava se aproximando dela cada vez mais. Cynthia até tinha feito um almoço para ela. Quando chegou na casa da vizinha, Sueli se admirou ao ver o quanto tudo estava arrumado. Ela também reviu Samantha, ela adorava aquela menina.
Ela era gentil e sempre contava a ela sobre as suas aulas na escola. Samantha contava a Sueli que adorava escrever poemas, e que queria se tornar escritora quando crescesse. Sueli dizia a ela que ela poderia ser o que quisesse. Sueli também disse à menina que sua mãe deveria ter muito orgulho de uma filha tão boa assim. A menina ficava séria ao falar da mãe, Sueli ficava confusa. Ali, durante o jantar, Sueli novamente viu o quanto Samantha era distante de sua mãe. Ela se perguntou o porquê. Cynthia sempre tinha sido tão simpática com ela, que ela não entendia por que Samantha tratava assim. O almoço correu normalmente, e Cynthia perguntou muito sobre a vida de Sueli. Onde tinha nascido, se tinha família na cidade e se era casada. Sueli, ingenuamente, foi respondendo a tudo. Ela disse que seus pais haviam falecido há alguns anos, mas que tinha família sim, tinha irmãos. Mas que há muito tempo não os via pessoalmente. Eles se davam bem, mas como moravam em cidades diferentes, não se falavam muito. Apesar disso, ela os amava muito. Ela trabalhava em um banco, e dedicava a maior parte de seu tempo ao voluntariado. Ela não tinha marido e nem filhos. Com todas essas informações, Cynthia montou, em sua cabeça, uma ficha sobre Sueli. Uma mulher solteira e sem filhos deveria ter muito dinheiro. Isso foi tudo que Cynthia precisava saber. Ao longo dos meses, Samantha via sua mãe falando no telefone celular muitas vezes ao dia. Cynthia também saiu várias vezes no dia, e ficava fora de casa muito tempo. Certo dia, ao ir para a escola, Samantha viu a mãe conversando com um homem desconhecido. Os dois estavam sérios, conversando e olhando para os lados, se certificando que ninguém os ouvia. Samantha sentiu um arrepio. Ela sabia que algo de errado estava acontecendo. Então, decidiu alertar Sueli. Samantha acompanhou Sueli até a central de voluntariado, a ajudando a carregar as sacolas. Então, quando estavam na rua sozinhas, Samantha começou a falar em Sueli: eu preciso te avisar uma coisa. Sueli disse que ela poderia falar. Samantha então suspirou e disse: Sueli, eu não sei ao certo o que está acontecendo. Mas, conhecendo a minha mãe, eu sei que não é algo bom. Ela está estranha há meses, ela faz ligações e está falando com homens desconhecidos. Eu me sinto mal em falar isso, porque ela é minha mãe, mas eu preciso te avisar. Você é uma pessoa boa. Sueli, eu acho que minha mãe está tramando algo contra você. Você precisa tomar cuidado na rua, e até dentro de casa. Sueli, ouvindo aquilo, não conseguiu acreditar que Cynthia poderia, de fato, estar tramando algo contra ela. Cynthia era uma mãe que criava sua filha sozinha. E, desde sempre, havia tratado ela muito bem. Então Sueli agradeceu a Samantha pelo aviso e disse para ela ir para a escola com cuidado nas ruas. Samantha foi para a escola se sentindo triste, pois percebeu que Sueli não havia levado a sério o seu aviso. Sueli, quando chegou na central de voluntariado, foi logo falar com Valdemar. Eles conversaram sobre o seu dia, e Sueli disse que naquele dia sairia mais cedo dali, pois precisava chegar mais cedo ao trabalho. Ela disse que era dia de entregas de malotes, e muito dinheiro ficaria sob sua responsabilidade. Valdemar, mais uma vez, disse para ela tomar cuidado ao falar de dinheiro ali. Ele disse que muitas pessoas ali falavam dela pelas costas, e se aproveitavam de sua bondade. Sueli sorriu e disse que todos têm um lado bom, mesmo que isso não transpareça. Sentindo que precisava alertar Sueli, Valdemar a olhou nos olhos e disse: Sueli, eu sei que você acredita sempre no melhor das pessoas. E isso é muito belo. Mas, por favor, tome cuidado. Algumas pessoas sempre vão tentar fazer o mal, isso é triste, mas é a verdade. Toda essa bondade que você vê no mundo, é a sua bondade. Não se esqueça de que algumas pessoas não são como você. Valdemar falou tão sério, que Sueli sentiu algo dentro de si mudar. Ela então disse que, naquele mesmo dia, também tinha sido alertada por Samantha. A menina tinha dito para ela tomar cuidado. Valdemar então ficou ainda mais preocupado. Ele disse a Sueli que, quando ela fosse sair, ela a acompanharia até o ponto de táxi. Não seria bom que ela ficasse sozinha na rua. Sueli agradeceu e sorriu para Valdemar. Quando ela saiu do voluntariado, Valdemar a acompanhou até o ponto de táxi, como disse que faria. No ponto de táxi, os dois puderam conversar,
pela primeira vez, longe de outras pessoas. Ali, Valdemar percebeu o quanto gostava de Sueli. Ele a achava bonita, inteligente e muito bondosa. Ele sentiu que estava pronto para declarar o seu amor a Sueli, e assim o fez. Sueli, eu perdi muito tempo, mas eu preciso dizer. Nós somos amigos há muito tempo, mas eu gosto de você mais do que um amigo. Se você não quiser, eu entendo. Mas, você aceita ser minha namorada? Valdemar perguntou, e sentiu seu coração bater acelerado. Então, Sueli sorriu e respondeu, é o que mais quero. Eu aceito. Os dois estavam tão felizes que não viram um carro se aproximando em alta velocidade. O veículo tinha vidros escuros, com a película fumê, que dificultava ver quem estava dentro. Então, o carro parou ao lado do casal e, apontando armas para os dois, mandaram Sueli entrar no carro. Eles berravam, e ela, assustada, não entendia o que estava acontecendo. Valdemar, que entendeu mais rápido o que estava acontecendo, pegou Sueli pelo braço e tentou puxá-la para longe daqueles homens. Porém, um dos homens acertou Valdemar, com um golpe certeiro. Ele caiu no chão desacordado. Sueli, desesperada, gritou e tentou se ajoelhar ao lado de Valdemar, para ajudá-lo. Mas, um dos homens a segurou, a puxando para dentro do carro. Foi tanta adrenalina, que Sueli sentiu uma pontada de dor forte no peito, e desmaiou. Os homens, vendo aquela situação, desistiram da tentativa de sequestro, entraram no carro e aceleraram para longe dali. A gritaria foi tanta, que alguns dos voluntários saíram para ver o que estava acontecendo. Quando viram Valdemar e Sueli caídos no chão, correram para ajudá-los, e chamaram a polícia e uma ambulância. Quando Sueli acordou, ela estava no hospital. Uma enfermeira disse a ela que estava tudo bem, e ela olhou que do lado de fora do quarto estavam alguns dos voluntários. Sueli, se sentindo fraca, perguntou de Valdemar. A enfermeira sorriu, e disse que ele estava bem. Sueli descobriu que havia tido um infarto, e quase foi fatal. Mas a ambulância chegou rápido. A enfermeira disse a Sueli que ela deveria ter uma vida tranquila, dali para frente, e cuidar de si mesma. Enquanto ficou no hospital, apenas 2 voluntários foram visitá-la. Sueli ficou triste ao perceber que, depois de ajudar tantos companheiros em seu trabalho de voluntariado e trabalho no banco, ninguém foi visitá-la. Valdemar se recuperou mais rápido, e ficou ao lado dela o tempo todo. Quando Sueli recebeu alta médica, ela foi para a casa de Valdemar. Ela tinha medo de voltar para casa. Morando com Valdemar, ela o conheceu melhor e se apaixonou por ele. Todos os dias, ele levava café da manhã na cama para ela e a elogiava todos os dias. Eles rapidamente ficaram noivos, e Sueli começou a morar na casa de Valdemar. Morando juntos, Valdemar e Sueli começaram a juntar dinheiro para pagar o casamento. Os dois também planejaram adotar uma criança, eles viam muitas crianças órfãs e queriam muito dar um lar para alguma. O casal soube que toda a tentativa de sequestro tinha sido orquestrada por Cíntia. A intenção era roubar os malotes de dinheiro. Sueli sofreu muito ao saber disso, mas aceitou o que seu noivo tinha dito. Nem todas as pessoas tinham a mesma bondade que ela. Cíntia e os homens que tentaram sequestrá-la acabaram sendo presos. Sueli fez questão de ir até a casa de Cíntia, e convidar Samantha a passar uns dias em sua casa. Ela não queria que aquela menina presenciasse a mãe indo para a cadeia. Quando Samantha chegou na casa de Sueli e Valdemar, ela estava tímida. Mas, rapidamente ela se sentiu à vontade. Passado um mês, Samantha revelou a Sueli que ela tratava melhor do que sua própria mãe. Samantha passou a morar com os dois. Os 3 formaram uma família feliz, e Sueli e Valdemar entraram com o processo de adoção. Enquanto os meses se passaram, o processo para adoção foi acontecendo e eles conseguiram adotar uma menina. Juntos, após meses depois do trauma, Sueli disse que queria voltar ao voluntariado. Ela contou a Valdemar que não seria a mesma pessoa de antes. Ela não confiaria mais cegamente nas pessoas. E não acreditaria mais em histórias tristes. Mas, apesar disso, ela ainda continuaria ajudando. Ela disse que apesar de tudo, aquilo havia sido uma lição. Ela tinha se tornado uma pessoa mais madura. Sendo assim, cuidaria dos outros, mas sem nunca esquecer de si mesma e nem de sua família. Você concorda com o comportamento de Sueli? Que lições a sua história ensina?
Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.